Em clima de Oklahoma City Thunder, o episódio de hoje é um monólogo. You've had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom, brincadeiras à parte, de fato, só tem eu aqui hoje pra falar desse jogo magnífico do Oklahoma City Thunder. A Drica, como vocês sabem, possui uma carga horária de trabalho de um proletário asiático, então ela está trabalhando e ela já estará na Libertadores de futsal. Enfim, tá se preparando para isso. E cá estou eu, afinal, a mais interessada no jogo de ontem, no basquete apresentado pelo Oklahoma City Thunder, que venceu a partida por 118-103, ganhando em todos os quartos, com exceção do último, falaremos disso, porque pós o jogo de Pacers e Knicks, o medo tomou conta, né? Por mais que difícil fosse, a gente viu o impossível acontecer na partida anterior, e eu acho que todo torcedor do Oklahoma ficou com frio na barriga e todo torcedor do Minnesota sabia que dava, né? Contamos também com uma noite de Chris Paul de volta ao Oklahoma. Chris Paul foi draftado pelo New Orleans Hornets, e na época do furacão Katrina ele joga seus 2 anos iniciais em Oklahoma, e ele falou sobre isso ontem no pré-jogo com o Mike Malone, com a Malika, com o Stephen A. Ele mencionou como o Oklahoma meio que é a primeira casa dele. É onde ele jogou os 2 primeiros anos e onde ele teve a oportunidade de voltar e principalmente de conhecer o Shai. Eles viraram muito amigos, muito próximos. Ele foi fazer uma surpresa O Shai disse que ele foi o primeiro cara na vida, que ele foi muito próximo, que tinha tudo que ele queria alcançar. Então ele ficou muito próximo dele. Acabou meio que tentando atrair um pouco daquilo pra si. O Chris Paul sentou do lado da Hailey, e o Shai até falando na coletiva após-jogo que ele não tinha visto quem era. Ele falou, quem que é esse mano aí sentado do lado da minha esposa? E depois ele viu que era o Chris Paul, ficou muito emocionado, muito feliz, muito grato dele ter ido prestigiar o Shai. É uma demonstração verdadeira de carinho, de amizade, de um cara que é essencial. Não existe o Shai MVP sem o mentor Chris Paul naquela temporada da bolha que a gente vai para os playoffs e tudo mais. É um cara que deveria ganhar um anel por Oklahoma, sabe? É esse o tamanho da importância do Chris Paul para todo mundo que já estava ali, especialmente pro Dort e pro SGA, né, que são os remanescentes principais. Então, eu fico muito feliz de ver que perdura, de que é importante para eles essa relação e de que o Chris Paul se sente parte também, né, dessa vitória e desse momento que vive o Oklahoma. Mas, de qualquer maneira, terminamos a partida com 50% de field goal pro Oklahoma contra 41%, 27,5% nas bolas de 3 contra 28,2% do Minnesota. Arremessamos 24 free throws e acertamos 19, enquanto o Minnesota arremessa 26 e acerta 20. Arremessou mais e acertou mais, hein? Atenção para essa estatística. Cometemos menos turnovers, apesar do Minnesota Timberwolves ter melhorado a sua média, né? Que é de 17. Ontem cometeram apenas 14 contra 6 do Oklahoma, o que deixa as coisas um pouco tristes e desesperadoras para esse time do Minnesota. Só trazer alguns dados antes de entrarmos diretamente no que aconteceu. O Shai ontem faz seu primeiro jogo como MVP, 38 pontos, 8 assistências, 3 roubos de bola, 13 de 15 nos lances livres, com plus-minus de mais 25, empatando com Kevin Durant como jogador do Thunder com mais jogos de 30 pontos em uma temporada mais playoffs, são 58. E um detalhe curioso, estava vendo no Twitter hoje, que ele é o 9º MVP consecutivo da NBA sem tatuagens. O que isso quer dizer? Talvez que eu nunca seria MVP da NBA. Enfim, estatísticas americanas para falar coisas que não importam, né? A gente chega nesse presente momento, no dia de hoje, nesse monólogo do Thunder, um recorde de 78-17
na temporada. São 60 vitórias por dígito duplo dessas 78. Lembrando que 6 vitórias e 5 derrotas contra o Denver Nuggets, né? Toda essa estatística ruim, né? Metade dela foi contra o Denver Nuggets. A gente vence a partida mesmo com mais faltas marcadas contra nós, cobrando mesmo menos lances livres, com Caruso eliminado por falta, com Anthony Edwards fazendo um 32-9-6 e com Minnesota chutando o melhor de 3. Ainda assim, uma vitória de 2 dígitos. O Wolves tem um problema claro de backcourt. Sofre com a falta de um armador criativo. O Wolves venceram os 44 minutos com o Mike Conley em quadra por mais 17, mas eles perdem os 46 minutos sem ele por menos 59. O problema é que, durante esses 2 jogos, é que ele estava fisicamente esgotado, né? Já é um jogador de 37 anos, que já jogou muito, mas não existe nesse Minnesota nenhum jogador com a mesma característica dele. Um jogador vindo do banco, que assume uma postura de passar a bola primeiro. Isso obriga o Anthony Edwards e o Julius Randle a conduzirem muitas das criações de jogadas, o que sobrecarrega ambos, acho que especialmente o Julius Randle, que é um cara que comete bastante turnover. O Thunder, óbvio, com a melhor defesa da NBA, percebeu muitas dessas ações e acabou limitando o Julius Randle. Bastante inteligência nessa parte de turnover. Falando nele, o grande jogador do Wolves na primeira partida, no jogo 1, Ontem Julius Randle foi limitado a 6 pontos, 5 rebotes, 5 assistências e um roubo de bola. Menos 15 de plus-minus, com 18% de field goal, 2 de 11 e 0 de 3. Uma queda brusca de desempenho, depois de um jogo em que no primeiro tempo ele faz 20 pontos e agora ele soma 14 pontos nos últimos 6 quartos disputados. Ele nem entra no último quarto. Inclusive, o Chris Finch foi questionado por essa decisão na coletiva de imprensa pós-jogo e ele falou que achou que o Naz Reid estava tendo um bom jogo, conseguia espaçar melhor a quadra e tomar decisões mais rápidas. De um modo ou de outro, a confiança em Julius Randle nessa partida não existiu. E eu preciso falar do motivo. O pessoal tava falando, não tô entendendo o que tá acontecendo com Julius Randle hoje. Eu te conto. Jalen Williams, second team all defensive. O homem ganhou ontem o prêmio de defesa da temporada. Ele Dort, diga-se de passagem. O Oklahoma tinha mais 2 jogadores votados, o Shai e o Chet, para defesa. Não entraram nos times. Falaremos dos times defensivos no próximo episódio. Mas ele entrou para mostrar o que ele poderia fazer dos 2 lados da quadra. Especialmente na marcação contra o Julius Randle, que é o principal motivo pelo qual ele foi mal nessa partida, tá? O Wolves, no geral, joga um basquete muito melhor, apresenta uma atuação muito melhor do que apresentou na primeira partida. Mas me parece que não é suficiente. Precisa ter tudo ao mesmo tempo. E precisa de fazer de tudo a todo tempo, da melhor forma possível, porque a defesa de Oklahoma continua sendo muito superior ao ataque do Wolves. Os jogadores do Thunder são agressivos, interceptam passes, a gente consegue dobrar com velocidade, cobrir os espaços com eficiência. Quando tudo isso não dá certo, não é um time que tem problema em fazer faltas, e o Minnesota depende do Anthony Edwards. Ocasionalmente, ontem, não, do Julius Randle. O time não tem outros pontuadores confiáveis em volume, né? Esse estilo de jogo acaba entrando em colapso quando os 2 titulares não estão produzindo no nível que eles costumam. Com exceção do Anthony Edwards, que fez 32 pontos, os outros jogadores do Wolves não deram muita conta do recado. Jaden McDaniels marca 22 pontos, mas com muita dificuldade na parte defensiva, especialmente para marcar o Shai. Donte DiVincenzo, Mike Conley e Julius Randle combinam para 6 de 25 nos arremessos, além de 9 turnovers. E mesmo com o Edwards tentando assumir a responsabilidade, ainda assim faltou suporte. Uma das estratégias que o Wolves teve, defensivamente falando, para esse jogo 2, a gente sabia que eles viriam com respostas dos 2 lados da quadra, foi adotar a zona para tentar conter o Shai. O que o Denver fez muito bem, diga-se de passagem, na série anterior. E a gente, que já tinha enfrentado essa abordagem contra o Denver, demonstrou que tinha aprendido o que fazer. Foi
total dominância atacando os espaços livres. O Caruso acerta um monte de floater na zona pintada, e se o Mike Conley estava na quadra, a gente atacava. Situação de 1 contra 1, ele perdia todas. Esse é um grande problema. É um time que precisa do Mike Conley, que fica melhor com ele em quadra, mas que ainda assim sofre muito, especialmente se jogar em zona e com o Mike Conley em quadra. Um personagem muito importante, antes de a gente entrar no papo quarto a quarto, foi o Chet. Queria muito ver um jogo importante dele, um jogo com substância, um jogo que faz diferença. Defensivamente, a gente vê isso toda noite. Ofensivamente, especialmente pós a lesão, eu sinto que o Shai não tem a confiança de antes. Não chama certa responsabilidade que ele chamava antes, e aí nos playoffs anteriores tem bolas incríveis dele depois da lesão. Eu não sei se é um momento de adaptação, de voltar àquele nível elite, ou se causa algum desconforto ou algo do tipo. Mas ontem a gente teve um comeback especial, porque ele contribuiu com 22 pontos, aproveitou demais todas essas movimentações da zona, colocou pra fora um jogo muito bom, baseado em penetração, em passe do Oklahoma, para atrair defensor, para abrir espaço para o Jalen Williams e para o Shai, por exemplo, e contribuiu ativamente para aquela run no terceiro quarto que nos distanciou do Minnesota para vencer a partida. O grande diferencial da série até agora é o funcionamento coletivo do Oklahoma. O Thunder teve 30 assistências em 45 cestas no jogo 2. É uma movimentação de bola que não para, são decisões rápidas e acertadas. A equipe aproveitou essas brechas de defesa de zona e gerou criação secundária para absolutamente todo mundo. Um exemplo coletivo do que eu tô falando é que Julius Randle tem 5 turnovers no jogo 1, 4 turnovers no jogo 2. Dante DiVincenzo tem 4 turnovers no jogo 2. Anthony Edwards, 4 no jogo 1. McDaniels e Naz Reid, 3 turnovers cada um no jogo 1. Quanto isso, o Shai e o J-Dub somados têm 3 turnovers em toda a série. Nos 2 jogos. O Thunder não erra muito. Nós temos 6 turnovers na partida 2. E isso gerou um desconforto coletivo pelo lado do Wolves. Queria destacar especialmente aquele momento em que o Jaden McDaniels empurra o Shai para fazer uma falta. Ele falou depois que ele nem estava bravo, que ele só queria fazer uma falta, ele tinha a falta para gastar. E acho que, enfim, se já vai fazer falta, ele acabou empurrando. Mas eu acho que sintetiza a frustração da equipe. É uma equipe que está emocionalmente abalada diante da superioridade que está enfrentando na final de conferência. Uma final em que já esteve no ano passado, chega com moral porque tira um Lakers, tira um Warriors, mas, verdade seja dita, tira um Lakers sem pivô e tira um Warriors sem Curry. É a primeira vez que esse time bate de frente com outro tão completo quanto ele, tão profundo quanto ele, tão preparado quanto ele. O que diferencia é que o Oklahoma tá chegando a primeira vez com esse elenco e o Minnesota chega pela segunda vez consecutiva. O OKC tem a sua melhor relação de assistências turnovers da pós-temporada no jogo de ontem. São 30 assistências contra apenas 6 desperdícios. O Shai e o Jalen e o J-Dub, eles somam 13 assistências para apenas um turnover no jogo de ontem, que é um reflexo direto da maturidade e do sistema ofensivo que foi lapidado, eu diria, pelo Denver Nuggets na série anterior. Se a gente não passa pelo Denver como a gente passou, se a gente não sofre com o Denver, o que a gente sofreu naquele jogo 1 em que a gente perde, naquele jogo 3 em que a gente fica atrás novamente na série, a gente não se apresenta da forma como a gente está se apresentando hoje. Mas vamos ao resumo dos quartos, porque o primeiro quarto do Thunder começa bem, para dar uma diversificada no que a gente está acostumado, converte 10 dos primeiros 15 arremessos, abre 21-13, mas o Wolves chega muito melhor, especialmente com seus jogadores de apoio nesse primeiro quarto, né? O McDaniels acerta 2 arremessos de 3 e o Minnesota converte 5 de 11 na bola de 3, mas eles acertam apenas 10 de 28 nos arremessos, né? Ainda assim, a gente termina o quarto ganhando por 4 pontos, arremessando 13% de 3 pontos contra um time que tá fazendo 45%. Ali eu entendi que eles precisariam de uma noite perfeita para vencer. Aí a gente entra no segundo quarto com o Thunder achando espaço na defesa do Wolves, tanto na marcação individual, de novo, quanto na zona.
O jogo vai equilibrado até o fim do segundo quarto, quando o Shai decide mostrar que veio, aproveitar que é uma noite de MVP e marca os últimos 11 pontos do Thunder nesse segundo período. Faz aquela bola de 3 maravilhosa, inclusive em cima do Jaden McDaniels, depois de ter sofrido um toco dele. O Donte DiVincenzo faz uma falta ofensiva, dá uma última posse ainda ao Thunder, e aí a gente faz 58-50, vai pro intervalo, com a KC chutando 50% de field goal, 20% para 3 pontos, enquanto o Minnesota chuta 41% de field goal, 37% para 3 pontos. Vai para o intervalo com o Shai com 19 pontos, 6 de 9 de field goal e fazendo uma run de 13-5 para chegar no intervalo. E o intervalo e o terceiro quarto é o ponto pivotal dessa partida, é onde tudo muda. O OKC começa o terceiro quarto com uma corrida de 14-2, transformando um jogo que até então estava disputado, com o Wolves recuperando a consciência em tudo aquilo que precisava recuperar. Precisava cuidar mais da bola, precisava bater mais para dentro, precisava aproveitar as chances de corner, de 3 mais acima no perímetro, que o Oklahoma sempre dá, porque o Oklahoma continua focando no garrafão, na defesa do garrafão. Eles estavam fazendo tudo isso. Anthony Edwards sendo mais agressivo, os outros jogadores acertando bola de 3, mas aí numa run de 14-2, um jogo que já estava com 8 pontos de diferença, o Minnesota acerta 6 de 20 arremessos, 0 de 6 para 3 pontos e comete 5 turnovers. O Shai marca mais 11 e o Oklahoma ainda emenda uma corrida de 10-2 para fechar o quarto, vencendo por 93-71. Uma diferença de 22 pontos, que, enfim, parece bastante inalcançável diante do que é o Oklahoma hoje nos playoffs e nessa fase. O Oklahoma faz 35-21, arremessa 60% dos arremessos, faz 12 de 20 no terceiro quarto, enquanto o Minnesota faz 6 de 20. Acerta 4 de 7 nas bolas de 3, e aí elas começam a cair, 57% nesse período contra 0, e só comete 1 turnover contra 5 do Minnesota. Esse momento é muito crucial. Primeiro, essa corrida inicial, a gente começa sufocando com uma intensidade de começo de jogo, o Shai abre os pontos e o Minnesota fica sem pontuar por quase 3 minutos, que é tempo suficiente para esse Oklahoma tirar o jogo do controle, né? Os turnovers do Minnesota, eles acontecem em tentativas desesperadas de infiltração. Falei isso no Twitter ontem. O Minnesota vai vir desesperado para entrar no garrafão. O Julius Randle, até o Mike Conley, o Anthony Edwards, estavam querendo bater para dentro, porque justamente foi um recurso não utilizado na partida anterior. E fica na mente, será que tentar bater para dentro, mesmo com uma defesa fechada, pode nos oferecer outras possibilidades? No começo do jogo ofereceu, depois não. Essas batidas para dentro no terceiro quarto resultaram em 5 turnovers. E aí, o Thunder transformou quase todos esses turnovers em ataques em velocidade e cestas fáceis, capitalizando 12 pontos desses erros. Novamente, o Minnesota tenta usar a zona para fechar o Shai. O JW e o Chet, nesse momento, encontram todos os buracos no meio da defesa. E aí vem floaters, e aí vem um monte de corte para cesta, bola de 3, tudo que você imaginar dos outros 2 principais jogadores do Thunder. O Julius Randle, no terceiro quarto, tem 0 pontos e 2 turnovers e um saldo de menos 13. Ele sai, não volta mais. O DiVincenzo também não acertava nada. E ele estava sendo caçado defensivamente pelo JW e pelo SGA em todos os ataques dessa zona. E é nesse momento, que eu já mencionei antes, que o Chet faz o papel de vencer o jogo, né? Ele força o Gobert a sair do garrafão nas situações de pick and pop, de pick and roll, abre a defesa e, mesmo sem dominar o quarto estatisticamente, você olha lá no stat sheet, você não vê o Chet brilhando, é ele quem muda esse formato tático para garantir a vitória do Oklahoma. Nesse período, inclusive, falando do Gobert, que vocês sabem que eu gosto, mas está sendo exposto defensivamente, especialmente pelo Chet, é que nessa série o Oklahoma está marcando 1.3 pontos por posse em jogadas de pick and roll contra ele. É insustentável isso daí, tá? E aí entramos no quarto quarto. O Wolves tenta uma reação, inclusive, de diminuir essa diferença para 10 pontos. Começa a ter flashbacks do jogo de Indiana e do Knicks. O McDaniel joga muito bem e o Nickeil Alexander-Walker chega para o jogo arremessando bolas, fazendo igual ele estava fazendo na primeira metade do jogo. Mas o estrago estava feito, né? Sinceramente, é muito difícil um raio cair 2 vezes no mesmo lugar em dias consecutivos. A defesa do Oklahoma conseguiu manter a pressão. E a gente via um Wolves muito frustrado.
mesmo assim eu quero potencializar essa boa reação do Minnesota. O Thunder usa uma formação um pouco mais leve por boa parte desse quarto, com um pouco menos de intensidade defensiva, com o Shai no banco, que só joga os minutos finais, já com um jogo mais sob controle, e consegue esboçar uma boa reação. Anthony Edwards assume a responsabilidade, começa a atacar com bastante agressividade na cesta, foram 10 pontos no quarto, buscando contato, buscando transição e até um pouquinho de mid-range, que eu acho que ainda não é o suficiente, mas enfim, ele tenta. E mais do que virar o jogo, né? Parecia que ele estava tentando buscar aquela confiança que ainda não chegou na série. Chegar pelo menos no jogo 3 sabendo que pode fazer mais. E aí nesse respiro, volta aquele problema anterior. Não tem um armador, além do Mike Conley, que consegue levar essa bola e criar ofensivamente para esse time. O Minnesota não tem uma jogada bem construída. Tudo começa a partir de jogadas individuais, especialmente as do Anthony Edwards. Mas aí, sem o Julius Randle e com o Mike Conley nulo, o DiVincenzo também não consegue colaborar. Recai tudo, de novo, sobre o Anthony Edwards. E para um jogo 3, eu acho que o que sai de lição para esse Timberwolves é que eles ainda podem melhorar mais. O Anthony Edwards, especialmente, pode ser mais agressivo durante o jogo todo. Eles vão para casa, é uma outra questão. E na partida anterior, o Minnesota foi mal em absolutamente tudo, né? Entregou um jogo pro Oklahoma, em que o Oklahoma não teve dificuldade de vencer a partida, de fechar o jogo. O Oklahoma viveu em velocidade de cruzeiro até o terceiro quarto do jogo anterior, e depois é uma aula de basquete. A gente falou muito sobre a diferença de pontos no garrafão, né? Foi 54-20 no primeiro jogo. Pontos de turnover, 31-10. Roubos de bola, 13-5. Pontos em contra-ataque, 12-0. Turnovers, 17-12. Ou o que a gente viu ontem é um Minnesota muito mais coerente, muito mais sensato e preocupado com todas essas questões. Se você olha o ataque no garrafão, por exemplo, ontem foi 58-44. O Oklahoma melhora sua eficiência, mas o Minnesota consegue fazer 22 pontos a mais na noite de ontem. Diminui seus turnovers de 17 para 14, mas vê o Thunder diminuindo de 14 para 6, né? Consegue melhorar os pontos de transição de 0 para 9, consegue ter melhores pontos de segunda chance, rouba mais bolas, sofre mais faltas, arremessa melhor de 3 pontos. E ainda assim não é suficiente. Não chega perto de ser suficiente. Esse episódio é um monólogo porque é um retrato do que o Oklahoma tem feito até então. Só que para passar para uma final de temporada, para chegar na final e vencer o título e ter um anel no final de junho, a gente precisa vencer 4 jogos. 4 jogos que agora serão disputados em Minnesota, né? A gente tem essas 2 partidas indo a Minnesota, um Timberwolves que apanhou, sejamos sinceros, um Timberwolves que tomou um banho de água fria, que chega descansado, mas é exposto em todos os cenários. Apesar de ter melhorado tudo de um jogo para o outro, não chegou perto de ser suficiente para vencer. O que o Minnesota precisa fazer, além de ser melhor todos os dias, é ser melhor que o Thunder, especialmente, né? A gente tem uma noite muito ruim de bola de 3, 27%, mas aí o Minnesota que começa bem termina com 28%. O Thunder não precisa do recurso da bola de 3, porque tem o mid-range. Se você entra lá no Reel, no site da NBA, em qualquer lugar, e bota o shooting chart dos 2 times, o mapa de arremesso, você vê que o Minnesota não tem mid-range. O Minnesota tem ataque no garrafão e perímetro. Ataque no garrafão e perímetro. O que torna a melhor defesa da liga ainda mais segura de te defender. Porque eles não precisam se preocupar com esse meio termo. Diferente do Oklahoma, que tem J-Dub, pelo menos. J-Dub, Chet e Shai arremessando de mid-range perfeitamente. Em uma partida que eles combinam para 86 pontos, todos com plus-minus positivos, e do outro lado você tem o Anthony Edwards fazendo 32,96 com plus-minus de menos 22, se eu fosse uma torcedora do Timberwolves, eu estaria me perguntando o que a gente precisa fazer para conseguir ganhar um jogo. Tô falando de 4 jogos, é um jogo. Como o Minnesota Timberwolves vai tirar o mando de quadra do Oklahoma? Essa é a primeira pergunta que se faz, né? Eu espero que o Minnesota vença pelo menos uma partida lá. Eu acho que eu subestimei o Thunder pós-Nuggets.
o Thunder pós-dificuldades e a forma como a gente chegaria para uma nova série. Eu sabia que o Denver Nuggets tinha mudado esse time, mas eu não tinha percebido o quanto. E o Timberwolves precisa cuidar de alguns pontos. Eu separei 5 que eu acho que são necessários para que eles consigam vencer uma partida. Vencer uma partida, eu acho que é a primeira coisa que precisa pensar. Não é vencer série, não é vencer as 4, não é como a gente ganha os 2 em casa, é como a gente vence uma partida do Oklahoma City Thunder na pós-temporada. Primeiro lugar, reduzir o volume de turnovers. Esses 14 desperdícios de posse viraram 19 pontos para o OKC no jogo 2 e 30 pontos no jogo 1. É fundamental que eles cuidem mais da bola. Segundo lugar, eu acho que é repensar essa defesa em zona. Tá certo que funcionou muito bem contra o Denver, mas a diferença crucial contra o Denver é que eles têm o Jokic. O Jokic é o melhor jogador de basquete do planeta Terra. Isso é da história. A gente nunca viu um jogador tão completo. A gente nunca viu um jogador tão gravitacional, tão facilitador, tão imponente no garrafão. Ele faz de tudo. Ele criava para todos os seus companheiros, enquanto criava para si mesmo e ainda pegava o rebote se não dava certo. Ou então sofria falta e arremessava de lance livre. Ninguém na liga tem um jogador tão importante e gravitacional quanto é o Jokic. Não há. E a gente chega com uma defesa muito boa para enfrentar um time que nem o Anthony Edwards é assim, nem o Shai é assim. Então ficou muito mais fácil o nosso trabalho defensivo. E se você não tá colocando pressão defensivamente no Oklahoma, eles vão chegar inteiros no ataque. A zona não é capaz de conter esse time. Então eu acho que eles precisam repensar, tá? Se continuar existindo, precisa ser um pouco mais agressiva, precisa proteger melhor o garrafão. E com o Cole em quadra, eles precisam achar uma alternativa para cobrir. Terceiro, conseguir produção do banco. O Nickel Alexander-Walker faz 17 pontos ontem, mas esse time precisa de mais ajuda de Donte DiVincenzo, de Naz Reid, de Mike Conley, inclusive, talvez até de Rudy Gobert, que pega 9 rebotes, mas só contribui com 5 pontos. Em um jogo que tem um garrafão tão congestionado, tem um cara lá que é pelo menos 10 centímetros maior que todo mundo, ajuda bastante. Ontem o Naz Reid faz 10 pontos em 3 em 8, 0 de 5 de 3. Donte DiVincenzo faz 8 pontos em 2 de 6, 0 também... Perdão, 3 de 8, 2 de 6 da bola de 3. E o Mike Conley, que é o único jogador positivo dessa partida, mais 14, faz 3 pontos, 3 rebotes e 3 assistências, né? Justamente porque ele consegue distribuir a bola como ninguém mais. O maior passador desse time segue sendo o Anthony Edwards com 6 assistências. E além do Randle com 5, o resto do time não consegue criar para os outros. Produção do banco é outro fator crucial. Quarto ponto, limitar o J-Dub. A gente viu como o J-Dub jogar mal é um fator muito importante para esse time. Como a queda de produção do J-Dub influencia automaticamente no time inteiro. É um bioma que funciona muito bem com ele pelo menos entregando uns 18 pontinhos. Se o J-Dub tem uma noite ruim, o sistema ofensivo de Oklahoma dá uma leve colapsada. O Shai, obviamente, é imparável. O Minnesota precisa forçar o J-Dub a tomar decisões mais difíceis. Essa bolinha de mid-range para ele dada vai cair. Vai cair. É imprescindível que o Minnesota dificulte mais as ações do J-Dub. E por último, óbvio, explorar o fator casa. O ambiente em Minnesota pode dar uma ajudada nos coadjuvantes, como ajuda a gente em casa, né? Muita gente joga melhor. Inclusive o Lu Dort, que é o jogador com o melhor plus-minus da partida na noite de ontem, tá? Mais 29 para ele. Contribuiu apenas 9 pontos, 8 rebotes, 4 assistências e 2 roubos. Chutou 33%, mas a eficiência defensiva do Dort, especialmente contra essa defesa, contra esse ataque do Minnesota, é sobrenatural, eu diria. Sobrenatural. É o melhor jogador em quadra na noite de ontem, silenciosamente falando, né? O Timberwolves precisa se aproveitar desse fator casa, ajudar os coadjuvantes a terem melhores atuações e pressionar o Oklahoma fora de casa, tentar reverter uma maré que parece já funda demais para nadar até a praia, né? O Timberwolves vai ter que achar respostas e forças de algum lugar que ainda não surgiu. Esse lugar pode ser casa, esse lugar pode ser os torcedores, as pessoas em volta, mas o Oklahoma chega numa toada muito importante. Como diminuir tudo que o Oklahoma faz? Porque não adianta limitar os caras a 20% na bola de 3. A gente ainda é melhor em todos os atributos. Como a gente diminui todas essas questões? E aí eu falei desses 5 pontos pro Timberwolves vencer. Deixei uma caixinha de perguntas lá no Twitter. Essa daqui já foi respondendo, inclusive,
o OKC Dogs, né? Como o Wolves sai desse Titanic, parece que tudo que eles fazem não dá certo. Acho que esses são 5 fatores que podem ajudar. E ele também perguntou se a defesa do Thunder é a melhor do século. Sinceramente, eu acho que é a melhor defesa da história da NBA. A gente nunca viu nada acontecer. Da mesma forma que a gente nunca viu acontecer aquele jogo do Pacers, essa defesa a gente nunca viu. O Dr. Sixers mandou aqui agora também que a defesa em drop pra cima do Edwards e do Randle é o caminho correto. Forçar esses pull-ups em jogadores de arremesso em movimento inconsistente é o jeito. Pois é, aquilo que eu falei. De um lado, eles fazem um pouco disso, né? Forçaram a gente a arremessar mid-range. A diferença é que a gente consegue. O Julius Randle e o Anthony Edwards não são os melhores jogadores para arremessar do mid-range. Preferem atacar a cesta ou então arremessar de 3. E para punir isso, é só sendo mais coletivo. É só tendo jogadores que consigam criar para os outros. Esse é um grande problema do Wolves agora. Eles se veem nessa situação. Beleza, o Anthony Edwards pode chegar ali para chutar o mid-range, o Julius Randle, mas se eles não conseguirem chutar, eles conseguem criar o suficiente para serem melhores que o Oklahoma? E a resposta até agora tem sido não. E quando eles colocam o jogador que consegue criar, o único jogador que tá positivo na série, o único jogador que é pass first, eles sofrem demais do outro lado. Aí o Oklahoma faz a festa ofensivamente. É quase que um paradoxo, né? Pra esse Wolves vencer. É muito difícil. É muito difícil. O pessoal falou pra falar do Cason Wallace, brabo, jogadoraço, insano, absurdo. Depois a gente vai fazer um episódio só de folha de pagamento do Oklahoma, porque muita coisa muda, né? O Dort no First All Defensive, o JW no Second, o Jai vencendo MVP, muda muito o nosso futuro. E Cason Wallace custa só o que ele custa hoje em dia, é muito importante pra gente ter continuidade com esse time. E pra finalizar, o Houston Guy, @hater do Green, não julgo, perguntou, chegando na final, prefere enfrentar Knicks e Pacers? Eu quero uma final muito boa. Eu não quero ficar com a sensação de que foi uma final protocolar. Não diria que foi assim ano passado, mas depois que você olha, fica um pouco desse sentimento, né? De que quando o Dallas chega, a gente sabe que não tinha o que fazer. Então eu quero muito Pacers, porque eu acho que o Pacers tem todas essas características excelentes do Oklahoma lá do outro lado. Um time coletivo, um time veloz, um time defensivamente muito atento e principalmente um time que decide quando precisa. Então, a gente vai ver um duelo, se ele vir a acontecer, muito bom, muito interessante entre dois times preparados e profundos. Que é, eu acho que, o mais legal que a gente pode ver nos playoffs, porque ontem, por exemplo, o Caruso sai por falta no último quarto, né? Acabei nem mencionando essa parte. Ele sai por falta e aí entra no lugar dele o Cason Wallace. Como você joga contra isso? Esse é o nível de profundidade dos dois times, Pacers e também Oklahoma. O Knicks, coitado, tem muita chance de jogar bem, inclusive jogou bem. Jogou melhor contra o Pacers do que o Minnesota jogou melhor do que contra o Oklahoma. Pode vencer. Entregou uma paçocada histórica e impossível. Inédita. Foi isso que aconteceu. Nunca aconteceu o que aconteceu contra o Knicks no Madison Square Garden desse jogo 1. Vai acontecer de novo? Muito provavelmente não. Mas o Pacers tá numa run de impossibilidades absurda, né? O Tyrese Haliburton tava vendo, tá com 12 de 14 para field goals decisivos nessa pós-temporada. Ridículo. Mas é isso, temos jogo 3 no sábado, jogo importante, jogo que define a série, é óbvio. Se ficar 3-0 acabou, não tem como. Mas eu acredito demais nesse Minnesota ainda, eu gosto desse time do Minnesota. Ai, não é só porque tá contra o Oklahoma que eu vou desejar a queda iminente de uma franquia pequena, excelente, que chegou numa final de conferência no passado. Eles têm muitas perguntas para serem feitas hoje e muitas respostas para serem entregues amanhã. É um time que pode vencer, mas o Oklahoma tem demonstrado há 2 jogos que para isso eles vão precisar fazer uma partida completa. Vai precisar ser melhor nos turnovers, vai precisar infiltrar mais, vai precisar vir com o Julius Randle, vai precisar vir com Anthony Edwards, vai precisar do banco inteiro contribuindo, do banco inteiro arremessando de 3, do banco inteiro pegando rebote, do banco inteiro conseguindo atacar o garrafão. Isso sem contar a parte defensiva, tá? Tô falando só da parte ofensiva, que é o maior problema do Minnesota até agora. Lembrando que fez 88 pontos na primeira partida e 100 nessa.
O Oklahoma tem um número muito mais inflado de pontuação. Se você não vai conseguir parar defensivamente, então pelo menos tente melhorar ofensivamente para suprir desse desbalanceio. Eu não sei o que vai acontecer, mas o jogo de ontem eu assisti absolutamente tranquila. Absolutamente tranquila. O final deu um pouquinho de medo, não vou negar. E eu ainda não acho que o Timberwolves está morto. Mas a cada jogo que eu vejo desse Oklahoma eu tenho mais certeza. Ontem foi um dia que bateu assim, caiu uma ficha. São 15 anos torcendo pro Oklahoma. Muitos momentos tristes, muitas derrotas, muitas traições, se a gente pode chamar assim. A gente gravou um episódio pós-troca do Duran aqui. Eu lembro como se fosse ontem. Tá hoje aqui, olhando esse time refeito, pós tudo isso que aconteceu, é muito louco. E ontem caiu uma ficha enorme no terceiro quarto. Eu só comecei a chorar. Eu falei, a gente tem condição absoluta de ser campeão. Não é mais um teste. Vocês sabem que eu venho falando aqui que o Oklahoma tem um problema muito grande de maturidade, porque não tem experiência. De que por mais que a gente fosse os favoritos, eu ainda tinha minhas dúvidas por conta disso. E ontem, eu posso admitir que foi o dia que eu falei, tá, eu realmente acho que a gente tem condições. Se vai acontecer é outra história, mas estamos a 6 vitórias de um anel. É muito perto, E a 2 da final. Ganhar a próxima partida é emitir o ticket. Então, vamos por isso. E vocês, fãs do Timberwolves, não desistam. Não desistam, porque agora a questão é em casa. A série começa agora, quando muda o mando de quadra. E hoje também tem Knicks e Pacers, né? Jogaço. E eu tô ansiosa pra ver como é que esse Knicks reage após um nocaute, né? De quarto. Ainda no Madison Square Garden, é um problema recorrente do Knicks. Tem perdido bastante em casa. Perde mais em casa do que fora. Então, essa coisa de mando de quadra nessa série é muito inuviada. Porque o Garden eleva todo mundo, né? O Garden é quase que um campo neutro. Todo mundo gosta de jogar no Garden, todo mundo cresce no Garden. E eles sofrem desse problema, o mando de quadra deles não é tão dominante assim. Mas tá vivíssimo, tá? O Knicks fez uma partida muito melhor do que o Pacers por 46 minutos. Os últimos 2 minutos são melhores do Pacers. E é isso. A ver se vai acontecer novamente. Pessoal, um beijo. Espero que vocês tenham gostado do meu monólogo. Amanhã, muito provavelmente, a Drica volta. E a gente volta para falar do jogo 2 de Pacers e Knicks. E falar um pouquinho mais também dos times de All Defensive.